Fala, galera! O Mengão tá prestes a anunciar mais um reforço de peso e o nome da vez é Jorge Carrascal. O colombiano já deu sim ao Flamengo e aceitou a proposta para vestir o manto sagrado. Do outro lado, Jorginho já está no Rio. De janeiro chegou cedinho, por volta das 5h30 da manhã desembarcou no Galeão e só foi deixar o aeroporto perto das 7 da manhã. Teve todo aquele processo de recepção, segurança, imprensa, tudo que envolve a chegada de um novo reforço. Agora, ele está hospedado em um hotel na cidade e ao longo do dia vai passar pelos exames médicos e avaliações necessárias para, se tudo correr como esperado, assinar contrato com o Flamengo ainda hoje. Durante a madrugada, o clube já começou a soltar umas pistas nas redes sociais, postando um vídeo com o passaporte sendo carimbado, fazendo referência ao jogador deixando o futebol inglês e vindo para o Brasil. A expectativa é que o anúncio oficial do Jorginho saia ainda hoje e que a apresentação oficial aconteça amanhã, porque domingo a delegação já embarca para o Mundial. Tá todo mundo torcendo para dar tempo de fazer essa cobertura completa? E tem mais, o Flamengo precisa correr, porque o prazo para inscrever jogadores no Super Mundial vai só até terça-feira. Então, se quiser contar com o Jorginho nesse torneio, tem que resolver tudo logo. A movimentação no aeroporto foi intensa. Segurança do clube e equipe da Flá TV, todo mundo presente. O Flamengo já tratou a chegada dele como algo oficial só. Falta mesmo colocar a assinatura no papel para poder soltar o anúncio. E não para por aí não. A informação que vem da Rússia é que Jorge Carrascal também está muito perto de vestir o rubro-negro. Ele já aceitou os termos oferecidos pelo Flamengo e inclusive está pressionando o Dinamo Moscou para ser liberado. O negócio pode sair entre 10 e 12 milhões de euros, dependendo de metas e desempenho, mas o clube russo quer 15. Aí é que tá o impasse. Mesmo assim, o fato do jogador estar pressionando ajuda bastante nas negociações. Carrascal é um meia ofensivo, jogou com o Nico de la Cruz no River Plate, atua mais centralizado, mas também quebra um galho aberto pela direita. Não tem exatamente as mesmas características do Arrascaeta, mas é um jogador mais físico, mais combativo, que preenche bem o meio-campo. Tem bom chute, bons números e pode sim ser esse tão sonhado substituto para o nosso uruguaio, porque vamos combinar, desde 2019, o torcedor do Flamengo espera um reserva à altura do Arrascaeta. E a verdade é que não é fácil encontrar alguém com a mesma inteligência e leitura de jogo. Então você precisa de um nome que entregue intensidade, que entre bem nos jogos em que o Arrascaeta não puder atuar. Até porque, infelizmente, ele sofre muitas pancadas e não consegue estar disponível o tempo todo. Mudando de assunto, mas ainda falando de bastidores, o nome de Guilhermo Varela voltou à pauta. O lateral uruguaio tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e a partir do 1º de julho já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Peñarol Clube do coração dele tá de olho nessa situação. Ele já foi visto em jogos do Peñarol, tem amigos torcedores do clube, tem todo um laço afetivo com o time uruguaio. Então o Flamengo precisa se mexer rápido para renovar com ele, porque se vacilar o coração pode falar mais alto e ele pode acabar voltando para o futebol uruguaio. Varela vem jogando bem, cresceu bastante sob o comando do Felipe Luiz. Chegou até a ser usado como volante em alguns momentos, tamanha a confiança que o treinador tem nele. Então não dá para vacilar. Renova logo esse contrato, garante o jogador por mais tempo, porque perder ele de graça seria um vacilo gigante. Agora, falando de seleção brasileira, o lateral Wesley acabou sendo cortado da estreia do técnico Carlo Ancelotti. E o motivo simples, o treinador precisava deixar 2 nomes fora da lista final de relacionados por causa do limite de atletas no banco de reservas. O Rafinha já estava suspenso, então sobrou para o Wesley. Muita gente se perguntou por que o técnico não cortou um dos goleiros, por exemplo, já que o terceiro goleiro raramente entra. Mas não, Ancelotti preferiu tirar o lateral do Flamengo. E aí é aquilo que deixa o torcedor irritado. Tiraram o jogador do clube, deixaram ele fora de treinamento com o Felipe Luiz, longe da preparação para o Super Mundial, e nem colocaram no banco da seleção. Isso é complicado demais. E olha que o Wanderson, que foi o titular na lateral direita, não fez uma grande partida, e a seleção como um todo também não foi bem. Agora resta saber se no próximo jogo contra o Paraguai, o Wesley pelo menos vai aparecer no banco. Vamos ficar de olho nisso. Ontem, além de Wesley ter ficado fora, Gerson foi titular, Alex Sandro também começou jogando enquanto Danilo e Léo Ortiz ficaram no banco.
Então assim, o Flamengo cedeu 5 jogadores para a seleção e ainda teve que ver um deles, o Wesley, ser cortado até do banco. É aquela coisa que revolta, leva o cara e não usa. Deixa aqui então treinando com o Grupo C, preparando para algo realmente importante. E para fechar, só lembrar que hoje o plantão tá firme desde cedo. Teve movimentação no aeroporto, nossa equipe já estava lá para acompanhar tudo de perto, porque a cobertura do Aerófla promete ser completa. Tem muita coisa ainda para organizar, muito bastidor para mostrar, e tudo isso pensando em trazer a melhor informação para a torcida rubro-negra. E enquanto o Flamengo corre nos bastidores para reforçar o elenco e ajustar as pontas soltas, a torcida segue ligada em tudo o que acontece dentro e fora de campo. O clima é de expectativa, de ansiedade e ao mesmo tempo de muita cobrança, porque o calendário do Mengão não dá trégua, a temporada está em andamento e o Super Mundial é uma das prioridades do clube. E nesse momento, cada detalhe conta. Cada reforço, cada jogador recuperado, cada inscrição dentro do prazo pode fazer a diferença lá na frente. A chegada do Jorginho, por exemplo, é tratada internamente como estratégica não apenas pelo talento do jogador, mas também pela experiência internacional que ele carrega. Ter um atleta que já viveu o futebol europeu, que passou por grandes ligas, agrega muito ao elenco e eleva o nível competitivo nos treinamentos e nos jogos decisivos. A torcida tem uma expectativa enorme com ele. E o Flamengo sabe disso. Por isso, toda a estrutura do clube foi mobilizada desde as primeiras horas da manhã, para garantir que tudo ocorra da melhor forma possível. Desde o desembarque até os exames, passando pela hospedagem, alimentação, comunicação visual, conteúdo para as redes sociais, tudo sendo preparado com o maior cuidado. Porque o torcedor do Flamengo não quer apenas saber que o jogador chegou, ele quer ver, quer sentir, quer acompanhar cada passo. E o clube entendeu isso. A comunicação do Flamengo hoje é muito mais que informativa, ela é parte do espetáculo. É por isso que o anúncio de reforços é feito com teasers, com pistas nas redes sociais, com vídeos criativos. A chegada de Jorginho não foi diferente. A postagem do passaporte sendo carimbado movimentou a madrugada e deixou todo mundo comentando. Isso ajuda a criar engajamento, aquece a torcida e mantém o Flamengo sempre como assunto principal no noticiário esportivo. Agora, falando especificamente sobre Jorge Carrascal, é impossível ignorar como essa negociação mexe com o torcedor. O nome dele circula no radar do Flamengo há muito tempo. Desde 2019 que se fala em buscar um substituto à altura para o Arrascaeta, e o Carrascal sempre aparecia como um dos mais cotados. Mas naquela época a negociação não avançou. Agora, com o jogador disposto a forçar a saída do Dinamo Moscou, a coisa muda de figura. E esse desejo do atleta em vestir o manto é o que pode fazer a balança pender a favor do Flamengo. A diretoria sabe que o clube russo é duro na queda, não vai liberar fácil, mas o jogador pressionando facilita. Além disso, é um atleta que ainda tem idade boa, que pode evoluir e render esportivamente e financeiramente. Flamengo tem usado essa estratégia, contrata, valoriza e, se for o caso, revende por um valor ainda maior. Com Pedro, Gerson, João Gomes e tantos outros, a fórmula funcionou. Carrascal se encaixa nesse perfil? Jogador técnico jovem com rodagem internacional e fome de bola? E mais do que isso, ele quer jogar no Flamengo? Isso faz diferença. O clube que consegue atrair jogadores por paixão, por história, por identificação larga na frente. E o Flamengo se transformou nesse clube nos últimos anos. Um destino desejado. Os caras saem da Europa, abrem mão de estabilidade para viver a intensidade de jogar no Maracanã com a camisa rubro-negra? Isso não tem preço. E a diretoria sabe que não dá para perder o timing. Se deixar para depois, outros clubes entram na jogada, os valores sobem. O jogador desanima e a chance passa. Então agora é o momento. Negociar firme e manter a proposta em pé, mas sem deixar escapar, porque se fechar com o Carrascal, o Flamengo ganha em profundidade de elenco e em qualidade técnica. Ainda mais com essa maratona de jogos importantes pela frente, e a situação do Guilherme Varela serve de alerta. O jogador também vem crescendo e tem identificação com o clube. Mas o contrato acaba no fim do ano e a partir de julho ele pode assinar de graça com qualquer equipe. E aí entra o Peñarol na jogada. Clube do coração, onde ele tem amigos, onde já foi flagrado assistindo o jogo no meio da torcida.
A ligação emocional é forte. Se o Flamengo não agir rápido, pode acabar perdendo o atleta de graça sem ganhar um centavo. É um risco desnecessário. Ainda mais considerando que o Varela ganhou confiança do técnico Felipe Luiz, foi utilizado em várias funções até como volante em momentos específicos, mostrando versatilidade. Jogador que entrega em campo, que conhece o ambiente, que tem boa relação com o elenco, não pode deixar ir embora assim sem resistência. Se tem um interesse em renovar, resolve logo. Porque o futebol não espera. Enquanto o clube hesita, outros agem. E no meio de tudo isso vem a seleção brasileira e leva 5 jogadores do Flamengo. Não é exagero dizer que o clube virou fornecedor oficial da amarelinha? Só que aí vem a frustração. Um dos convocados, o Wesley, sequer fica no banco. O técnico Carlo Ancelotti teve que cortar 2 nomes por causa do limite de atletas no banco de reservas. O Rafinha já estava fora por suspensão e a segunda escolha foi o Wesley, nem no banco. E isso irrita. Não pelo corte em si, porque o técnico tem autonomia para decidir, mas pelo contexto. Leva o cara, tira da preparação com o clube, impede de treinar para o Super Mundial e não utiliza. Se era para não contar, deixava ele aqui, poderia estar treinando, se entrosando, se preparando. Ao invés disso, ficou à disposição e nem usaram. É o tipo de coisa que parece pequena, mas que faz diferença lá na frente. Aí você olha para a atuação da seleção, vê que o time não foi bem, que o substituto do Wesley não brilhou, e a irritação aumenta. A pergunta que fica é, será que não dava para testar outro nome? Será que a escolha foi a melhor possível? Claro que a comissão técnica tem seus critérios, conhece os atletas, acompanha no dia a dia. Mas não dá para ignorar o impacto que isso tem para o clube. O Flamengo precisa dos seus jogadores bem treinando, focados. Ainda mais agora com competições importantes se aproximando. Cada sessão de treino conta. Cada minuto perdido faz falta. E o Wesley podia estar ali ganhando ritmo, ganhando confiança. Agora é esperar para ver se contra o Paraguai ele pelo menos vai ser relacionado. Porque senão, além de perder tempo no Flamengo, perde espaço na própria seleção. Enquanto isso, Gerson e Alexandro jogaram Danilo e Léo Ortiz ficaram no banco e o Mengão segue observando tudo de perto. A comissão técnica do clube acompanha cada passo dos seus atletas nas seleções. É monitoramento constante, porque quando eles voltarem precisam estar prontos, sem lesão, com ritmo, com foco. E esse é o grande desafio. Conciliar o calendário, apertar dos compromissos da seleção, as contratações, as renovações e ainda manter o time competitivo. O Flamengo vive uma realidade em que tudo é amplificado. Cada decisão é observada, cada acerto é exaltado, cada erro é cobrado. E o clube aprendeu a lidar com isso, mas exige uma estrutura muito profissional por trás, e essa estrutura está em ação desde as primeiras horas do dia. Cuidando da chegada do Jorginho, das negociações com Carrascal, da renovação com Varela e, claro, do impacto das convocações no elenco. A torcida sente isso. Sabe que tem gente trabalhando, mas quer resultado. Quer ver o anúncio, quer ver o jogador com a camisa no campo decidindo o jogo. E isso é o que move o Flamengo. A paixão, a cobrança, a expectativa. É o que faz o clube buscar sempre mais reforços, mais títulos, mais conquistas, porque o torcedor não se contenta com pouco, ele quer tudo. E o Flamengo aprendeu a viver nessa intensidade. E agora, com o Jorginho já no Rio Carrascal, pressionando para vir Varela no radar, e a seleção no meio do caminho, o momento é de ação. Porque no Flamengo a próxima grande notícia nunca demora a chegar. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Os bastidores do futebol internacional estão fervendo com um rumor que, se confirmado, promete sacudir o planeta bola. Cristiano Ronaldo pode vestir a camisa do Flamengo para disputar o Super Mundial de Clubes da FIFA. A possibilidade, ainda tratada como um sussurro entre dirigentes e empresários, caiu como uma bomba entre torcedores e especialistas, que não param de especular sobre o impacto que essa negociação teria no futebol brasileiro e mundial. Segundo informações que circulam entre fontes próximas ao clube carioca, a diretoria rubro-negra estaria avaliando a possibilidade de contar com o craque português especificamente para a competição, que acontecerá em 2025, com um novo formato reunindo 32 clubes, entre eles o próprio Flamengo. A ideia seria fechar uma contratação pontual,
com contrato de curta duração, algo semelhante ao que já aconteceu em outras oportunidades no futebol mundial, onde estrelas se vinculam a clubes apenas para torneios específicos. Cristiano Ronaldo, atualmente no Al Nassr da Arábia Saudita, já expressou publicamente o desejo de seguir atuando em alto nível e se manter competitivo até os últimos anos de sua carreira. Disputar o Super Mundial por um clube de tradição e com uma torcida tão apaixonada como a do Flamengo poderia representar um desafio à altura de seu legado. Além disso, a possibilidade de atuar em um dos maiores palcos do futebol sul-americano, o Maracanã, certamente adiciona um atrativo extra para o craque de 39 anos. Nos corredores da Gávea, o assunto é tratado com discrição, mas fontes internas não escondem o entusiasmo com a chance, ainda que remota, de ter um dos maiores jogadores da história do futebol vestindo o manto sagrado. A ideia contaria ainda com o apoio de patrocinadores interessados em bancar a operação milionária, reconhecendo o impacto midiático e comercial que a chegada de Cristiano Ronaldo proporcionaria não apenas ao Flamengo, mas ao futebol brasileiro como um todo. Até o momento, nenhuma das partes envolvidas se pronunciou oficialmente sobre o tema, o que só alimenta ainda mais o mistério. Enquanto isso, nas redes sociais, torcedores flamenguistas já se dividem entre os que sonham com a chegada do craque e os que consideram a possibilidade um delírio. Verdade ou não, o burburinho está lançado e promete ganhar ainda mais força à medida que a disputa do Super Mundial se aproxima. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro. Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.